E aí pessoal, Daniel Gato Fritz aqui de novo no canal Jesus em Mim. Nos últimos vídeos dessa série sobre dons e ministérios, nós falamos sobre os tipos diferentes de dons que existem, os dons do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nesse vídeo eu queria te fazer uma pergunta: até onde nós podemos servir com o dom que Deus nos deu? Essa palavra eu ouvi no ano passado de um pastor chamado Leandro Vieira, numa conferência, e foi muito interessante a abordagem que ele deu sobre um aspecto que eu nunca tinha pensado com relação aos dons. Mas lá em Efésios 4 diz o seguinte: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Essa palavra proporção do dicionário Strong's, ela significa, é a palavra no original metron, ou metron, não sei como é que se fala em grego, mas ela significa extensão determinada, porção medida, limite, esfera de atuação. O que esse texto está dizendo? Está dizendo que a graça foi concedida a cada um de nós segundo o metron, ou a esfera de atuação do dom de Cristo. Ou seja, cada um de nós não apenas recebeu um dom de Cristo, né, uma carga, um chamado específico, mas também recebeu uma esfera de atuação. E dentro dessa esfera de atuação eu tenho graça e autoridade para exercer o dom. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, Paulo ele reconhecia que para exercer o dom ele precisava dessa graça. E nós temos graça de Deus se nós exercemos o dom dentro da esfera de atuação que Deus nos deu. Se nós saímos do metron, da nossa esfera de atuação, tentamos suprir uma demanda que Deus deu para outras pessoas, ou tentamos suprir toda a demanda do mundo, falta graça, vira pesado, o serviço fica enfadonho, cansativo, estressante, as pessoas podem ficar até mesmo com depressão. É muito perigoso isso, porque toda vez que nós tentamos servir fora da nossa esfera de atuação, falta a graça de Deus. Olha o exemplo de Paulo, por exemplo. Paulo, no início do ministério dele, ele sempre tentava ir lá e pregar o evangelho para os judeus. Ele tinha uma clareza de Deus do dom dele, que era para pregar o evangelho, mas ele não sabia ainda a esfera de atuação dele. Então ele tentava sempre pregar os judeus e sempre dava problema. Queriam matar ele, perseguiam ele, até que um dia ele entendeu e ele disse: olha, eu sou o apóstolo dos gentios e Pedro é o apóstolo dos judeus. Opa, ele entendeu que a esfera de atuação de Pedro era com os judeus e a esfera de atuação dele era com os gentios. Então nós precisamos entender não apenas o dom que Deus me deu, mas também qual é a esfera de atuação que Ele quer que eu exerça esse dom. Não queira suprir todas as demandas, porque existem demandas que Deus não colocou para te resolver e aí, se tu tentar resolver, vai faltar graça. Ao mesmo tempo, não queira servir no metron dos outros. Às vezes a gente olha a esfera de atuação dos outros e, como eu gostaria de estar servindo naquele lugar, como eu gostaria de ter aquela autoridade, mas se Deus não te deu essa esfera de atuação e tu tentar servir naquele lugar, vai ser só desgraça. Então saiba qual é a esfera de atuação que Deus te colocou, qual é o teu metron. Pode ser que hoje tenha sido pequeno. Olha, hoje Ele te deu uma esfera de influência pequena, as pessoas ao teu redor, teus amigos ou tua família. Pode ser que um dia Ele alargue essa esfera de atuação para servir na igreja toda, na tua localidade, ou até mesmo num serviço extralocal. Pode ser que Ele alargue essa esfera de atuação. Pode ser que Ele não alargue, mas o mais importante é que nós sejamos encontrados fiéis. Nós temos que ser fiéis no pouco para que quando nosso Senhor voltar, quando diz lá em Mateus 25, 21, que o nosso Senhor diga: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Isso é ser fiel no pouco, é ser fiel na esfera de atuação que Deus tem te dado hoje. É um grupo caseiro, é a tua família, são as pessoas próximas, é aquele grupinho de jovens. Seja fiel na tua esfera de atuação de hoje. E aí o Senhor ele vai ver a tua fidelidade, Ele vai te colocar sobre muito. Olha o exemplo de Davi. Davi começou cuidando de ovelhas e ele era fiel no cuidar de ovelhas e durante uma boa parte da vida dele, a esfera de atuação deles era cuidar daquele rebanho. Depois o Senhor alargou essa esfera de atuação e um dia ele veio a cuidar de uma nação inteira. Então descubra e seja fiel no metron que Deus te deu, na esfera que Ele tem te dado hoje. E como nós podemos descobrir tanto o dom que Deus nos deu, quanto a esfera de atuação que Ele tem nos dado?
há sempre leveza no servir, há sempre graça, flui, não tem peso, é leve quando nós servimos no dom e na esfera de atuação que Deus nos deu. Não quer dizer que não tem desafios, dificuldades, batalhas, é claro que tem, mas tem graça. O Senhor, Ele está junto, porque ali é onde Ele te quer. Muitas vezes nós podemos limitar nossa esfera de atuação ou não servir na esfera de atuação que Deus nos deu por confundirmos alguns conceitos. O conceito de dom versus o conceito de encargo. Os encargos são necessários dentro da igreja por uma questão de ordem. É importante que tenham pessoas específicas presidindo dentro da igreja, seja no ministério, seja no serviço. É importante que tenham líderes, pessoas responsáveis pelas diversas frentes dentro da igreja. Mas o encargo é diferente do dom. Como nós vimos de Efésios 4, 11 e 12, todos nós podemos ter essa carga, seja profética, seja evangelística, seja de ensino, seja de pastoreio ou seja de liderança apostólica. O encargo, ele é diferente do dom. Nós somos chamados em 1 Pedro 4,10 para servir no dom que Deus nos deu e não no encargo. O dom, ele é irrevogável. O encargo, não. Então, muitas vezes, as pessoas elas estão esperando receberem um encargo para servirem no dom. Pode ser que muitos estejam esperando receber um encargo um dia, uma oficialização de alguma responsabilidade e estejam com isso matando o dom, enterrando o seu talento e não sendo fiel na esfera de atuação que Deus te colocou hoje. E pode ser que outros estejam fazendo o contrário, por causa de algum encargo ou de alguma responsabilidade que receberam dentro da igreja, podem estar vivendo tão focados naquilo que não estão mais servindo no dom. E aí também podem estar atrofiando aquele dom e falta graça, é pesado, falta leveza no serviço. Tem vários exemplos próximos de mim mesmo. Tem um pastor aqui de Porto Alegre, muito querido, pastor Telmo, inclusive já gravou um vídeo aqui para o canal. Durante muitos anos ele foi presbítero aqui na igreja de Porto Alegre. Ele tinha uma responsabilidade de presidir na igreja local aqui. Até que uns anos depois, ele viu que ele era um pastor, e quem conhece o Telmo sabe que ele é um pastor de mão cheia, e esse era o dom dele, e pelas responsabilidades do encargo, ele não estava conseguindo exercer com mais liberdade aquele dom. Então ele inclusive abriu mão daquele encargo para ter mais liberdade de servir conforme o dom que ele tinha recebido. A mesma coisa com meu pai. Meu pai durante muitos anos também teve uma responsabilidade na igreja local como presbítero, até que o dom dele, o dom apostólico dele, o Senhor vinha desenvolvendo cada vez mais isso nele e ele se liberou do encargo de responsabilidade na igreja local para poder ter mais liberdade para exercer o dom. Então nós não podemos deixar que essas duas coisas confundam e venham a estar fazendo com que a gente, por não ter o encargo, não venha estar servindo no nosso dom. Por uma questão de ordem, é importante que dentro da igreja algumas pessoas presidam. Não tem como ter, numa igreja de 500 pessoas, não tem como ter 100 presbíteros, 100 pessoas presidindo, 50 pessoas presidindo. É importante que alguns, por uma questão de ordem, de praticidade, de autoridade, venham a exercer esse papel de liderança. Mas eu posso ter 30, 50 profetas, 30, 50 pastores, mestres, vivendo no dom que Deus deu. Se nós vivemos não servindo conforme o dom que Deus nos deu, ou servindo fora da atuação que Deus nos deu, ou até mesmo deixando de servir na atuação, na esfera de atuação que Ele nos deu, nós vivemos frustrados. E eu quero te encorajar com esse vídeo, não só a buscar os dons que Deus tem te dado, como nós falamos nos vídeos anteriores, mas também buscar qualquer esfera de atuação que Ele te deu hoje. E seja fiel no pouco, naquilo que Deus te colocou hoje. Não tem problema nós almejarmos mais, almejarmos até mesmo encargos de responsabilidade e liderança dentro da igreja. A palavra fala, né, que boa obra almeja, quem almeja o episcopado, né, essa função de bispo, de presbítero dentro da igreja, mas é importante que, enquanto nós não recebemos essa autoridade, pode ser que nem recebamos, né, mas que nós não deixemos de servir no dom que Deus nos deu. Eu mesmo não tenho nenhum encargo aqui na igreja de Porto Alegre, eu não sou presbítero, diácono, líder de alguma coisa específica, mas eu entendi os dons que Deus me deu e eu preciso viver e servir com esses dons. É claro que sempre me submetendo às autoridades, eu não posso andar em paralelo, fazendo um ministério em paralelo da igreja, eu preciso sempre me submeter à liderança que Deus instituiu dentro da igreja na qual eu estou vinculado. Eu espero que esse vídeo tenha te encorajado e abençoado a tua vida, porque Deus tem derramado dom sobre ti e Ele tem te dado uma esfera de atuação para servir com esses dons. Então procura isso, busca, submete às tuas autoridades, porque quando nós encontramos esse lugar, aí sim nós encontramos nosso chamado, nossa vocação, a paz, a graça, a leveza no serviço. Não deixe de acompanhar também os próximos vídeos, que nós vamos falar sobre aspectos bem práticos também, sobre o serviço, dons e ministérios. Não deixe também de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas. Graça do Senhor sobre a tua vida.